Você sabia que a inovação no cuidado animal está mudando o jogo do mercado farmacêutico? Vamos explorar hoje o que a inovação dentro da saúde está fazendo com o nosso dia a dia. Bora? Vamos nessa. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô com meu amigo Zé Negri, recebendo um cara muito bacana, Fábio Helu, CIO da Biofarm. Fabião, obrigado por ter vindo aí bater esse papo com a gente. Valeu. Começamos a falar aqui nos bastidores, Fábio, deu um revival na minha mente de quando eu era dev. Vou começar por aí. Bora. Sua origem é técnica. Sim, é técnica. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Que isso, prazer pra gente. Estar aqui. Eu acho que trabalhar como CIO ou estar à frente de qualquer equipe de gestão de informação, tecnologia, tem que trazer, o profissional precisa ter algum conhecimento técnico. Eu tenho a sorte, eu estava compartilhando com vocês, de ter passado por quase todas as áreas da tecnologia. E aí, quando eu falo áreas que envolvem infraestrutura, sistema e comunicação. Legal. É. Ah, você já atuou com infra também? Sim. Legal. Antigamente, na nossa época, não tinha muito essa divisão, né? De Exatamente. infra e era TI, né? É. Você era o cara da informática. Se você não preparasse o seu NT, se você, por Windows exemplo, NT, ou cara. a gente pode ir até um pouquinho mais. Numa época, eu tive a oportunidade de trabalhar com sistemas da Sun Solaris, né? Aham. Para a gente rodar, por exemplo, o primeiro RP da Oracle no Senac, na gerência de sistemas do Senac aqui. Isso a gente está falando em 1999, 2000. Tá. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um profissional que chamava Luiz Bortoleto, que foi um grande professor na minha vida. Uhum. Assim, um cara que manja muito. Muito, demais. E ele falou assim, uma coisa para mim que eu tenho até hoje. Para você entender o sistema, você precisa entender a máquina. Você pode desenvolver o melhor sistema do mundo. Se você não conhecer a máquina, ele não vai performar da maneira que você precisa. Daí, aquilo que você acabou de dizer. Há 20 anos atrás, quando você preparava um servidor de aplicação e que a gente começou a entender o que era divisão em 3 camadas, Uhum. o que é dividir uma aplicação em 3 camadas, e dividir aonde eu vou colocar o processamento Isso. da minha aplicação. Então, era muito importante para nós naquela época que a gente era movido à entrega, a resultado. Então, hoje em dia, eu vejo isso muito. O programador, o desenvolvedor, ele vê o aplicativo dele feito, então a satisfação dele está em quantas pessoas vão usar e quanto aquilo vai monetizar. Na nossa época, era funcionar. Na nossa época, era entregar alguma coisa que efetivamente funcionasse. Vocês passaram por isso como eu. Eu Sim. tô te falando. A gente vem de, por exemplo, fazer uma instalação de Windows NT com 11 disquetes. Isso aí. Entendeu? Você não tinha conexão. O modem era um modem de 9600 naquela época e você não baixava instalação via internet. Você tinha que fazer tudo na mão. Então você tinha que saber. Você não tinha como uma enciclopédia ou igual ao Google, que você ia lá, como fazer a instalação. Não. Ou alguém te ensinou, ou você pegava o manual e ia olhando. Eu fazia curso na Braz e Figueiredo. Entendeu? Por exemplo, É sério, cara. não é E nostalgia, eram mas... os treinamentos técnicos da Microsoft, eram maravilhosos. Sim. né, cara? Então, por exemplo, você ia e aí eu até retroceder um pouquinho mais. Em 89 e 90, que foi uma primeira noção que eu tive de informática, Uhum. você imagina o seguinte, naquela época a gente trabalhava com XT, não era nem 386, né? Tá. Então você carregava o sistema operacional, subia o DOS e você ia lá e colocava um discão do Lotus embaixo, você colocava um discão do DBase. Isso é pura e simplesmente, não era para área... nostálgico hoje, galera. Para operacional. Isso era para você entender... Perdão da palavra, hoje esse episódio virou pornografia para nerd. Pornografia para nerds, exatamente. Mas o que eu tô falando é dessa evolução. Então, Uhum. não adianta só você saber que funciona, como funciona. É. Como você carrega uma informação em memória, como aquele bit que está carregado em memória é magnetizado, você tem a agulha que lê aquilo e transforma aquilo numa informação visual que você enxerga no monitor. Cara, aquilo é sensacional. Então, aí puxando, né? Corta aqui essa linha do tempo e a gente volta aqui para o que você me perguntou.
Eu acho que tem tudo a ver a infraestrutura com o sistema. Então, e aí depende de cada visão. Por exemplo, eu Uhum. respeito profissionais, não, tem que compartimentizar. Tem profissional que é bom nisso, concordo que tem. Mas o profissional bom mesmo, ele tem conhecimento sobre a maior parte daquilo que ele está É o falando. que a gente fala do profissional em T, né? Ele é Isso. generalista. Então ele tem aquela barra horizontal e ele tem a área dele de profundidade. Exato. Por isso que a gente fala de profissional em T. Então o cara, beleza. Quem são os arquitetos hoje? Quem são Tá os pensando arquitetos exatamente nisso. de sistema hoje? A gente olha lá pelo recorte da empresa. Os arquitetos são os caras que conhecem de tecnologia como um todo. Então, o cara manja de infra, o cara manja de código, o cara manja de banco, o cara manja de conceitos de tecnologia. Sim. E ele tem uma área dele que ele... Aí tem, um que manja muito de infraestrutura, um que manja muito de desenvolvimento, um que manja muito de dados. O que eu sinto, tipo assim, eu não sei se é uma verdade, eu não tenho nenhum apego, não acho que o profissional do passado era melhor. Eu acho que o profissional atual, ele é melhor. Na nossa época, eu penso que a gente entendia mais da máquina. A gente entendia... Tem um monte de desenvolvedor top que não sabe como funciona o HTTP request. Não. E o cara é bom pra caramba. Mas ele não entende. E por que ele não entende? Porque não precisa. O nível de abstração que a gente tem hoje é tão A gente absurdo, tá num né? nível de abstração da tecnologia. Uhum. Caralho, você leu minha mente. Era exatamente isso que eu ia falar. A tecnologia evoluiu tanto que hoje, para você ser desenvolvedor, você não precisa manjar de tecnologia. Não. Olha que loucura. O cara, para trabalhar com TI hoje, ele não precisa manjar de TI. Porque tem um monte de gente nos bastidores que manja pra caramba, abstraindo isso, né? E aí abre... Por isso que eu falo que eu acho os profissionais atuais melhores, nesse sentido de a gente abre oportunidade para outras mentes serem programadores. Sim. Né? Agora, eu, sendo bem honesto, eu adorava trabalhar como o cara de TI, o cara que resolvia problema, sabe? Do tipo assim, quando dava pau, liga pro Léo. Eu ia lá, molecão, 22, 23 anos, trabalhava no hospital. Era o cara... Aí eu tinha desenvolvido o sistema, eu era o desenvolvedor, eu era o cara que implantava, o que dava treinamento, o que dava suporte. E clipava a rede também, né? E crimpava cabo de rede, exatamente. Isso aí. Né? A gente era muito mais generalista, né? Nesse sentido. Hoje, esquece. Deve ter. Eu acho que dizer que não existe, deve ter profissional assim ainda, mas é raro. Né? Hoje o cara é front-end. E aí o cara front-end, e não é fácil. Cara, é um tanto de framework que o cara tem que manjar, né? Pra saber como atuar no front-end. O cara é back-end. Pô, nossa época não tinha essa, mano. Não. A gente Era tudo full stack. Era todo mundo full stack. E é engraçado quando a gente vê, por exemplo, o quanto isso, de alguma forma, evoluiu para aproximar o humano. Uhum. Vou pegar esse exemplo que você colocou do front-end, né? Front-end hoje não é só o cara que coda HTML e pronto. Ele é o cara que está preocupado com a questão de experiência e usabilidade. Muito louco isso. Você tem A toda a gente parte não se preocupava com isso. Não, Vamos ser honestos. O X na nossa época não existia. Funciona isso. Por isso que eu te falo que eu gosto mais do estágio atual da tecnologia. Eu gosto mais do estágio atual, quando a gente se preocupa com o usuário. Você matou. A gente se preocupava em fazer funcionar. Mas eu acho que você foi perfeito hoje em nessa, dia, o pessoal da antiga, o pessoal que veio da nossa geração e que evoluiu principalmente para gestão, né? Porque assim, a gente precisa saber separar, assim, existem profissionais que têm veia de gestão e existem profissionais que têm veia de execução. Isso. Você pode matar um excelente técnico querendo que ele faça gestão. É isso. E você pode pegar uma pessoa que é normal dentro da execução e ser um excelente gestor. Por quê? Porque aí você entra no âmbito do incomensurável, que é o quê? A pessoa. Então, assim, você pode ter conhecimento técnico,
Mas a forma com que você assimila e você executa esse conhecimento é completamente diferente da forma que você faz. E aí vem a capacidade de um terceiro de olhar e encaixar as peças de forma que essa sinfonia seja audível. Ou seja, a pessoa que faz isso normalmente, como você disse, tem conhecimento técnico, mas ela tem que ter conhecimento de pessoas. Uhum. Porque assim, e vocês podem até compartilhar também comigo, eu tenho grandes amigos de longa data que são excelentes técnicos, como eu disse para você. Eu tive alguns mestres na minha vida que eram excelentes técnicos, que me ensinaram muita coisa com muita porrada. Uhum. Né? Não que isso, por exemplo, para mim não tenha servido, para mim serviu. Mas se você fizer a mesma coisa hoje, se eu colocar pressão em cima de um desenvolvedor meu, cara, eu vou tomar um processo, eu vou. O formato é diferente. Então, a gente também tem que evoluir. Sim. A gente tem que entender qual é a capacidade que você tem. E aí vem aquele mantra que diz: tenha sempre perto de você pessoas melhores do que você para fazer aquilo que precisa ser feito. Vocês então, conversaram antes juntos, é isso? Não, é a primeira, conversou. É a primeira vez. É brincadeira. E aí, o que acontece? Fábio, é exatamente isso que eu falo. Você tem que estar cercado de pessoas boas. O que acontece? Eu hoje, na minha função, ela é muito mais de gestão. Então, por exemplo, eu não ponho a mão no código. Sim, sim. Mas eu converso com os meus fornecedores que estão desenvolvendo o RP para entender a lógica do que foi pedido, como nós vamos fazer e como nós vamos entregar. Porque eles são melhores do que eu. E aquilo que você falou, eu não coloco mão no código há 15 anos. No banco eu coloco porque é uma satisfação, eu gosto. Né? É prazer. Isso. Então, por exemplo, dentro da BioPharm, além de ter a função de CIO, eu também sou de PO. Tá. Então, tem um outro contexto, né? O que não é certo, tá? Mas, por enquanto, a gente assume que... Mas a gente vê isso em outros clientes nossos também, tá? Sim. Essa função sendo acumulada Mas, pelo CIO. Mas o mais importante, e aí o que eu tô falando é você conseguir fazer com que a tua equipe se sinta desafiada, motivada e reconhecida. Boa, Fabião. O que acontece? Não adianta você ter um super técnico se você coloca todas as responsabilidades em cima dele. Primeiro, você não reconhece. Segundo, você não motiva. E terceiro, você não requalifica. Né? Então, mesmo quem é super técnico precisa entender que sempre vai ter alguém melhor do que ele. E que ele precisa estar num processo de reciclagem. E aí também vai da satisfação do profissional. Até onde você quer chegar? O que você quer ser? Você quer ter o meu lugar? Você quer, por exemplo, um dia vamos falar de uma visão bonita, tá? Não de uma puxada de perna, mas de uma visão bonita. Cara, um dia eu não vou estar mais aqui. Você quer vir pro meu lugar? Isso. Eu brinco com todo mundo onde eu trabalho. Cara, você quer o meu salário? Não tem problema. Faz o que eu faço, que ele é seu. Por que eu tô aqui? Por que me puxaram de determinado? Por que me trouxeram? Teoricamente é porque eu entrego satisfação para a empresa. Exatamente. Se é da melhor maneira possível, eu não sei. Aí você precisa falar com quem é liderado por você. A melhor jeito de se ver é pelos olhos de quem está te vendo, não pelo formato que você tem. Então, eu acho que isso é muito importante. A forma com que você trata com as pessoas. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que eu não cobro, que eu sou boazinha. Não, não é. Se você conversar com outras pessoas, você vai ver que, por exemplo, tem pessoas que, inclusive, têm dificuldade no relacionamento comigo. Mas, assim, quando eu estiver trabalhando com você, eu sou profissional. Eu não vou tomar cerveja com você, eu vou executar um projeto com você. Tem a sua parte, eu tenho a minha parte. Você vai entregar a sua, eu vou entregar a minha. E nesse tocante aqui, eu vou te respeitar da mesma forma que você me respeita. me respeitar. É reciprocidade. Entendeu? É o que eu falo para minha equipe, Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com aproximadamente 100 profissionais diretamente. Legal. Por quê? Bela equipe, hein, meu? Eu tenho mais ou menos uns 50 colaboradores externos, fornecedores. Sim. Né? Eu tenho na minha equipe direta 10 pessoas e eu tenho mais 40, 45 pessoas das outras 12 carteiras de gestão da BioPharm que estão diretamente trabalhando comigo. Porque quando a gente fala de informação, nós estamos falando de tecnologia da informação e nós estamos falando de projetos. Sim. E um não anda sem o outro. Exatamente. Por si só, a tecnologia já está inserida no contexto da empresa inteira. Por quê? Quer seja o financeiro, a contabilidade, o comercial, o marketing, a produção, a logística, o faturamento. O que todo mundo tem em comum? Tecnologia. Sistema. Todo mundo tem. Infraestrutura. Todo mundo tem. Telefonia VoIP, todo mundo tem. Sistema de comunicação, quer seja via rádio, WhatsApp, 3G, sinal de fumaça. Tecnologia.
Só que o que une essa tecnologia? A forma com que cada gestor enxerga o pedacinho dele do sistema. Aí eu preciso que a minha informação chegue assim, seja processada dessa maneira e prossiga dessa maneira para que a próxima gestão consiga trabalhar essa informação. Como é que eu concateno isso? Projeto. Como é que eu vejo projeto? Cascata, metodologia ou metodologia ágil. Depende. Aonde ela é melhor aplicada. Pode ser que para um projeto de longo prazo, trabalhar com uma tecnologia de cascata seja mais eficiente do que trabalhar com a metodologia ágil. E até hoje eu canso de falar, tem muita gente que não entende que metodologia ágil é a metodologia do erro. Ágil trata de errar rápido para corrigir rápido. Ponto. Isso é metodologia ágil. As pessoas entendem que quando você fala ágil é porque você tem que fazer rápido. Não, ágil não é rápido. Não, não é. E aí você tem os frameworks que você usa para fazer isso. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas para terminar só o raciocínio. Então, quando você tem essa junção do que você tem de projeto de todas as áreas com o que você tem de tecnologia de todas as áreas, você consegue trazer o gestor que só olha para a área financeira e falar que, olha, você precisa começar a olhar o comercial também. Você precisa começar a olhar a produção, você precisa começar a olhar... Eu vou falar do almoxerifado, porque a gente usa esse termo e todo mundo chama de estoque. Mas chama almoxerifado porque eu tenho entrada e saída, tenho recepção de mercadoria e a saída do produto feito. Então, você consegue englobar a empresa. Você deixa de ser uma empresa compartimentizada, ou seja, eu só cuido do meu, eu vejo o meu, para uma empresa onde todo mundo está olhando para tudo. Você quebra os silos, né? Isso. Quando todo mundo está olhando para tudo, você tem um pouco mais de atrito? Tem, mas você tem muito mais resultado. Você tem mais gente colaborando. E aí você volta aonde? Você lembra que a gente começou a falar aqui? Gente. Sempre, né? Então, assim, quanto mais qualificada for uma pessoa, é mais difícil você fazer que aquela pessoa entenda que a metodologia dela nem sempre vai ser a melhor. Sim. Então, aí você começa a trabalhar com ego, você começa a trabalhar... Então, quão importante é você chegar para um liderado seu e falar, o que você acha a respeito disso? A gente tem um objetivo. Nosso objetivo é fazer com que 1 milhão de produtos sejam produzidos em 15 dias. Nós hoje fazemos dessa maneira. Você tem uma colaboração? Você consegue trazer isso? Porque muitas vezes o seu liderado fica envergonhado de abrir ou de falar. Hoje em dia tem muito disso. Ele quer fazer o dele e acabar. Então, como você, como líder e não chefe, faz isso? Como é que você traz ele? E como é que você faz isso com alguém que não é da sua equipe? Como é que você orienta alguém que não está subordinado a você que não responde diretamente para você, né? Então, você tem que ter um objetivo maior. Você precisa colaborar com todo mundo que está na empresa para que eles percebam o quê? Que você está ali exatamente como parte e não para sobrescrever ninguém. Entendeu? Eu não quero fazer o seu trabalho, mas eu gostaria de te ajudar a fazer o seu, assim como eu quero que você me ajude a fazer o meu. E que isso não seja uma barreira. Uma barreira para o quê? Para alguém virar e falar, não, poxa, esse cara tá querendo aparecer demais. Por quê? Quando você começa a fazer isso, existem alguns que vão fazer com você, existem a retroatividade. Existem pessoas que vão olhar e vão falar, não, vão cara, ser reativos. para aí. E aí, o que você precisa fazer? Você tem 2 caminhos para tomar. Um do absolutismo, que é, não tô nem aí para você, vou continuar fazendo, e se você quiser, você vem comigo. Ou você vai parar um pouco, pensar e falar, amigão, vem aqui. Deixa eu te explicar. Vamos conversar. Exatamente. Olha, a gente não tem o mesmo propósito. Por exemplo, eu não sou o dono da empresa, né? Você não é dono da empresa, mas nós estamos aqui para executar uma atividade. Essa atividade é o bem comum da empresa. Lembra quando a gente foi contratado, que nos foi apresentada uma matriz de capacidade do que a gente deveria fazer dentro dos nossos cargos? Uma dos tópicos da matriz de capacidade dizia trabalhar para o engrandecimento da empresa. Ou seja, independente de eu entregar sistemas, independente de eu entregar projetos, eu também tenho que pensar nessa empresa como minha empresa. Porque ela não é uma ONG, ela tem fins lucrativos. Por que os donos da empresa não pegam o capital que eles investiram aqui, tiram da empresa e aplicam numa instituição financeira para ganhar 15% ao ano e colocam numa empresa para ganhar 2% às vezes e ter um monte de problema durante todo o ano? Por que eles fazem? Eles gostam de sofrer? Não é, porque além de dar lucro, que é o objetivo de toda empresa, Sim, toda empresa, plenamente contigo. eles querem fazer diferença
como você disse, no mercado veterinário. E como é que eles quiserem fazer diferença? Nós queremos fazer os produtos referência do mercado. Então, quando alguém olhar para um produto de mercado... Da Biofarm, sabe que ali é o melhor, né? Exato. Legal. A gente tem umas diferenças, ou seja, para fazer isso tem os nossos ônus. Nosso produto vai ser mais caro, vai, mas por quê? Porque ele entrega mais. Isso. Então a gente tem o papel de entender por que ele entrega mais. Tem tecnologia embarcada ali, né? Exatamente. Por isso que a nossa empresa chama Biofarm e o nosso slogan é Tecnologia em Veterinária. Cara, que legal. Muito Fala, bom. a Biofarm tem quanto tempo de 30 vida? anos. 30 anos. Cara, a empresa é legal 30 pra anos. caramba. Quantos funcionários vocês têm, Fabião? Hoje a Biofarm está por volta de 200 a 220. Legal. Tá? Produzindo. Produzindo. Tá, Nós somos uma bacana. fábrica. Vocês são Um uma laboratório, fábrica. Sim, isso. o laboratório, né? E é focado em algum segmento veterinário ou Não. geral? A gente trabalha hoje com linha que a gente chama de produção, que é linha de grande porte, Tá. e linha pet. Tá. Mas aí, por exemplo, você vai dividir em suíno, equino, ovíparo. Então, a gente atende toda a linha Todo o mercado veterinário veterinário. nessas duas linhas, de produção e linha pet. Legal. Essa parte que você colocou bastante da visão de pessoas, Fábio, tá me remetendo nesse aspecto do que a gente fala da visão de transformação digital, né? Então, a gente está falando muito sobre a questão de quebrar silo, trazer uma integração maior entre a empresa, ver como é que a gente, na verdade, potencializa do ponto de vista de lucro e tudo mais. E um dos meios que a gente fala do ponto de vista atual é transformação digital, é trazer essa visão de tecnologia, não só como, além de uma empresa que olha para a questão do lado farmacêutico animal, como é que, de alguma forma, as empresas também estão se tornando empresas de tecnologia, empresas de dados e tudo mais. Toda empresa é uma empresa de tecnologia. Exato. Não Hoje interessa o que você faz, você é uma empresa de Mesmo tecnologia. porque é questão e se usa a tecnologia muito para essa questão, principalmente, de fabricar medicamentos. Não tem como você desvincular uma coisa eu da acho outra. a indústria farmacêutica mega tecnológica no geral. É. No geral. Cara, principalmente as empresas que fazem pesquisa, Não, absurdo. cara, é tecnologia na veia. Hoje, vamos lá. Você imagina o seguinte, eu vou pegar a Biofarm, né? Uhum. Como referência. Hoje nós temos 218 SKUs, 218 produtos. Tá. Nós temos uma linha, uma curva ABC de produto, eu vou chamar assim, de mais ou menos uns 30, que são Uhum. os grandes campeões. Top seller. Mas, por exemplo, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma área que trabalha na pesquisa de novos produtos e na aquisição de patentes de produtos pré-existentes Legal. para melhoria. Uhum. Então, como é que a gente trabalha? Então, a gente tem, não só nos laboratórios, a gente tem uma equipe voltada única e exclusivamente para pesquisa. O nosso presidente hoje, o Naur, ele é veterinário, Uhum. com mais de, acho que 30 ou 40 anos de formação. Todas as formulações passam por ele. E a gente hoje, eu vou dizer que a gente trabalha com o órgão mais rigoroso do governo, que é o MAPA. O que é o Ministério da Agricultura. Então, vocês entendam o seguinte, para a gente disponibilizar qualquer coisa, a gente é auditado, a gente passa por severos testes e a gente tem que prover todo um estudo clínico com informações para poder disponibilizar, e isso é revalidado de tempo em tempo. Então, para eu manter os meus produtos, eu revalido todas essas pesquisas semestral e anualmente. Caramba, Fábio. E aí, por exemplo, entram os controles sistêmicos para auxiliar. Sim. E aí você, por exemplo, fala, aí a gente pode entrar na seara, como é que a pesquisa e desenvolvimento de um novo produto, um hormônio, a gente tem um hormônio, e esse eu posso falar, que estimula a lactação da vaquinha. Que é o E-Premium, né? Estudei, tá vendo? Valeu, Ju! Estudei. Então, eu tô falando disso porque, assim, o E-Premium foi um produto que foi lançado este ano e que ele é referência de mercado. Da hora. Ele é referência de mercado. Então, imagina o seguinte, o produtor de leite, quando ele vai preparar a ordenha, ele naturalmente perde 5% no início e 5% no final da produção. Tá. Então, isso é perda. Você imagina que com a utilização do E-Premium, ele não vai ter essa perda. Uau. Por quê? Ele vai estimular hormonalmente para que o quê? O começo da lactação e o final não sejam perdidos. Então, de 5 vai cair para 1. E você imagina que para quem produz 1 milhão de litros, você está falando, você imagina, você está perdendo 10%, você está falando de 100 mil litros. Se você deixa de perder, você perde só 20 mil,
você melhorou bastante. Então, quanto isso vale a pena para o produtor? Ô, Fábio, aí vou conectar com o negócio que você falou. Os produtos nossos têm o ônus de serem mais caros. Eles entregam. Exatamente. O produto é barato. Isso. O produto é barato. Ele entrega. Então, assim... É resultado na veia. É isso que eu tô falando. A dificuldade, às vezes, é o cliente entender que ele vai investir. É um Porque investimento, exatamente. Eu tava até tendo uma conversa antes de entrar aqui. Me perdoa, eu esqueci o nome do... O Léo, com o Léo Barros. Isso, com o Léo. E foi uma conversa muito legal, porque a gente falou assim... Performa, na dúvida, fala que é Léo. Fala que é Léo? A chance de você acertar é imensa. Cara. Pensa num lugar que tem Leonardo, é lá na empresa. Isso. Parece que contrata. É Léo? Ah, tá. Já tá dentro. E o que a gente estava falando? A conscientização de custo e investimento é uma coisa difícil. Sim, sim. Nós da tecnologia sempre sofremos com isso. Você é custo. Tudo que eu tenho que gastar com você é custo. E um dos primeiros papéis que eu tenho, depois que eu virei, que eu comecei a trabalhar com gestão, é falar: eu não sou custo, eu sou investimento. Eu sou a sua maior fonte de resultado dentro da empresa. Vamos provar isso? Quero ver. Então, vamos montar... Quando você fizer a apresentação do seu DRE, você só atingiu o seu DRE porque houve a implementação de um CRM, houve a utilização do ERP, você teve análises feitas dentro de um Tableau, dentro de um software de análise de cenários. Então, tudo isso começou a funcionar porque você unificou suas bases de dados, você diminuiu o custo com a sua telefonia, você trouxe VoIP, você fez um serviço de SaaS e tirou a responsabilidade aqui de dentro. Então... Eu acho assim, antes de tudo, você tem que saber... Porque, lembra que a gente falou de conhecer? Lembra que a gente falou de conhecer a infraestrutura? Então, assim, se você não conhece a infraestrutura, se você não conhece a programação, você não tem como argumentar isso com alguém que está acima de você. E isso vai direto com a questão de cultura. Né? Exatamente. Então, assim, não é para saber mais ou saber menos, é para saber. Então, você quer ser gestor? Você quer gerir pessoas dentro de tecnologia? Aprenda, conheça. E não é só faça uma faculdade, não é... Vá atrás. Hoje em dia, a informação, cara, é tão simples. Tá tão disponível, né? Exatamente. Muito diferente da nossa época, imagina, né, Fabião? A gente tinha que correr muito atrás. Um driver. Você pergunta para um cara o que é um driver hoje, ele não sabe te dizer o que é a compilação de um software para entender um hardware. Isso é um driver. Um driver é o que fala para a máquina que aquilo deve funcionar de determinado. O microfone que você usa tem um driver. Só que hoje a gente melhorou tanto, o sistema está tão melhor. É tudo abstraído. Que é o plug and play. Colocou, funcionou. Mas nós não viemos. Então, conheça as tuas origens para saber como é que você vai trabalhar. Pode ser que na curva de Gauss, 70% dos gestores nem liguem para isso, porque eu estou fazendo na média. Amigo, amiga, você quer ser diferente? Você quer efetivamente ter conhecimento? Você quer sentar na mesa de um conselho administrativo e ter voz e defender um projeto de investimento? Conheça. Entenda. Fabião, pegando uma carona aí no que você está falando, e é legal para compartilhar o conhecimento com a galera, quando que aconteceu de você deixar de ser técnico, assim, como é que foi essa tua escala para gestão, assim, como é que você saiu de execução para gestão? Foi pensado, foi por acaso? Como é que rolou essa transição? Graças a Deus foi com o Léo, porque o Léo, na verdade, ele foi expulso da programação. Graças a Deus. Eu vou fazer uma linha do tempo rapidinha pra gente entender, para eu responder isso para você. Então, vamos lá. 94, 95 eu aprendi a programar. Legal. Até 98 eu comecei a entender banco de dados. 99 eu conheci outras linguagens e comecei a entender uma coisa que chama FDD, Feature Driven Development, que é o pai da gestão de projetos, ok? Que aí foi o Flávio Biomed da Newpos. Newpos era a empresa que fazia o software do McDonald's. Foi ele que me ensinou isso. Aqui, eu era um cara que fazia análise de organizações e métodos. Já não era mais programador. IM. Eu cuidava de uma equipe de 50 desenvolvedores em Java. Eu era o que eles chamavam de builder. Eu produzia as ferramentas que aquela equipe de Java precisava para fazer deploy e entrega de pacotes do software do McDonald's. Que eram os caras de engenharia hoje, né? Isso. Os caras do DevOps. DevOps, boa. Aí da IMEC Digital, eu comecei a trabalhar com o mundo financeiro numa processadora de cartão, Fast Solution,
Da Fast Solution, eu fui trabalhar num conglomerado de marketing que chamava Ainda PPG. técnico? Não, é assim, eu tô fazendo a linha para te dizer aqui. O que acontece? Como eu sempre fui uma pessoa que estudou muito, em 98, eu vou usar um termo chulo aqui, mas eu comia Oracle com farinha. Então, por exemplo, eu não era DBA, mas um DBA sentava do meu lado e eu dava aula para ele do que fazer dentro do banco. Quando eu cheguei em 99 na Mac Digital, eu comecei a, que nem eu te falei, coordenar a equipe de desenvolvedor em Java, e lá eles trabalhavam com a Century. A Century era completamente cascata. Então eles montavam aqueles super projetos, 2.000 horas, 50 componentes, e eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não consigo gerenciar 3 pessoas, como é que eles gerenciam 50 aqui? Que foi aprendi FDD para ver como fazer a intercalação, a predecessora, como é que aquilo funcionava. E a partir daí, o que começou? Eu comecei a transitar e montar células de desenvolvimento. No que eu comecei a fazer isso, naturalmente, passei mais para gestão, mas não foi pensado. Entendi. Então, foi uma consequência natural da tua carreira. Tanto né? que eu sentava do lado dos programadores, me ensina, me mostra aqui como é que a gente trabalhava. Então nós estamos falando de Catalina, né? Não estamos falando... Por exemplo, lá a gente trabalhava com Catalina, com o servidor do Catalina, não tinha nem JBoss ainda. Tá? Então eu sentava do lado deles e eles me ensinavam a fazer, ou... Eu ficava lá olhando, então eles não entendiam que eu era um gestor, porque, cara, eu estava lá do lado aprendendo a programar. Em Java, que era uma linguagem que eu nunca tinha visto. A partir daí, o Flávio pensou isso e falou assim, Fábio, eu quero que você divida 8 células de 5 componentes em Java, e eu quero que você gerencie essas 8 células nas atividades diárias de acordo com o que a Century passar. Começou meu papel de gestão. De gestor, exato. Então... E aí eu falei para ele, eu lembro que passou um mês, eu falei, Flávio, mas, cara, eu tô fazendo isso e eu não consigo mais trabalhar. Ele falou, você tá trabalhando. Só que o seu trabalho agora é de fazer gestão, o seu trabalho agora não é de executar. Exatamente. Eu não consigo trabalhar. Você me dá... Essa visão é essa, né? Eu falava, eu ficava tanto tempo em reunião que eu falava pro meu chefe, eu falava pro João, né? Eu falava, cara, mas não consigo trabalhar. Ele falou, mas você tá trabalhando, cara. Reunião é trabalho, pô. Isso. E aí foi o que ele me falou, Fábio, hoje você me dá muito mais resultado do que quando eu te contratei. Eu prefiro colocar 2 caras para fazer o que você fazia e manter você fazendo, porque o ganho que eu tive percentual nas entregas é muito grande. Você consegue fazer um papel que eu não consigo. Você tá junto com eles, você entende a linguagem deles e você consegue trazer. Fiquei mais 2 anos na Neopos. A Neopos foi para Oak Brook em Chicago. Na época eu fui convidado, mas eu não podia sair do Brasil. Acabou que eu fui trabalhar na Fast Solution, que era uma processadora de cartão. E naquela época a gente trabalha com o X35, era um protocolo de comunicação de cartão. Sim. E tinha um projeto inovador começando a ser trabalhado que chamava Visa Vale Pedágio. Era um cartão moedeiro que depois virou o que vocês conhecem como Sem Parar. Sem Parar, isso. Então eu trabalhei no embrião desse projeto, mas trabalhei direto com processamento de dados financeiros, trabalhei muito com Serasa, e uma das empresas que era a grande locadora de recurso dessa processadora, com quem eu tinha muita reunião, acabou me fazendo um convite em 2007 e eu fui trabalhar para esse conglomerado. E eu fiquei de 2007 a 2019 trabalhando nesse conglomerado de empresas que trabalhavam com marketing, que trabalhavam, por exemplo, com campanhas. E eu trabalhei muito no cartão, no Mar Vermelho. Você conhece o Mar Vermelho? É a distribuição de cartão no Brasil. Sabe aquela abordagem que você recebe no supermercado? Quer fazer o cartão X? Quer fazer o cartão Y? Então, um dos nossos clientes era um banco, né? Você imagina que toda a operação de NOC, a aprovação de crédito, a liberação e compra, a gente distribuía em painéis para o banco, numa sala de operação de tudo que estava acontecendo no Brasil inteiro. Então, toda essa operação era nossa. A gente montou, a gente fazia. Só que, lembra que nós estamos falando de 2007. Então, se hoje no Centro-Oeste você não consegue falar com o seu celular, como é que eu faço a captação lá no meio de Muzambinho, do Norte, que não tem, nem o link de rádio funciona lá? A gente conseguia fazer, a gente foi atrás, aí a linha analógica. Então, entendendo a infraestrutura, coloca antena, usa satélite, transmissão. Vai custar caro. Não tem que ser feito? Tem que ser feito. E aí vem aquilo que eu falei, a parte de conseguir gerir pessoas mais inteligentes do que você, ou que entregam mais do que você para entregar. Porque eu não tenho conhecimento técnico para fazer aquilo funcionar, mas eu tenho conhecimento de gestão de pessoas para trazer o pessoal para fazer aquilo. E em 2019, eu comecei a trabalhar para o Banco Santander no laboratório, no Lab 33, que era o laboratório de desenvolvimento deles.
Fiquei trabalhando com eles por mais ou menos 1 ano e 3 meses, e aí eu fui chamado para uma empresa chamada Supportcom, que trabalhava com telefonia, como assim o nome dá a dizer. A gente trabalhava com toda a parte de pré-pago. Então, hoje, é um universo à parte o celular pré-pago. Então, você imagina que só a Vivo hoje tem quase 60 milhões de usuários de celular pré-pago, e eles usam um carrossel, por exemplo. Quando você está sem crédito, você tem a opção de ouvir uma chamada de anunciante e você ganha 1 minuto de crédito, ou você ganha 1 minuto de internet. Então, por exemplo, eu vou lá e quero fazer um anúncio do Performa que Pode. Eu vou lá, pago a Vivo um tanto, ele vai entregar, por exemplo, 40 milhões de visualizações de 1 minuto do teu anúncio para a pessoa que está ali. E isso segmentado. Então, por exemplo, porque eu fiz uma análise de perfil daqueles... Não, isso é coisa já antiga, tá? Isso é coisa antiga, isso não é coisa de agora, isso é coisa antiga. Isso é um dos serviços. Você tem, por exemplo, serviço de tarifação mensal, diária para diversos serviços, horóscopo, futebol. Você sabia que o brasileiro é apaixonado por futebol, não preciso falar isso. Mas tem muito brasileiro que contrata serviço de mensageria de futebol semanal para receber do time dele. E paga R$ 4,99 toda semana para isso. Então, sim, gente, tem mercado para muita coisa. Você não vai contratar porque esquece o plástico. Não. E aí, terminando, por exemplo, agora nos últimos quase 2 anos na Biofarm. Então, a mudança foi de 99 a 2002, quando o meu gestor direto me pegou e me colocou para fazer uma ação. E dentro daquela ação, ele falou, cara, você é muito bom fazendo isso. Você tem compatibilidade em fazer isso, em unir pessoas, em gerir conflitos. Porque aí é o que eu falo, você pode ser amado ou você pode ser odiado, mas eu nunca fico em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Então, por exemplo, temos um objetivo, todo mundo está ciente daquele objetivo, estabelecemos os entregáveis. Meu amigo, entregável, tá aqui. Por que não entregou? Ah, você não pode chegar no dia e falar que você não vai me entregar. Desculpa, você cometeu uma falta grave. Você tem um problema antes, você tem que falar antes. A gente brinca, né? Não existe projeto assim, verde, vermelho. Isso. Não existe isso. Não, isso não acontece. Cara, alguma coisa tava degringolando e você não me contou. Exatamente. Sabe, a gente falou no bate-papo com o Fernando, e é um negócio que a gente fala lá na empresa, Fábio, uma má notícia dada com antecedência é uma boa notícia. Exatamente. Porque pelo menos eu posso gerir, eu posso te ajudar. Né? Quando eu compartilho um problema, tudo bem, eu tô me expondo um pouco, ok, mas o problema tá lá. Eu não compartilhar não vai fazer ele sumir. Não vem trazer status verde-limão pra gente. Status é melancia, né? Melancia? Verde por fora é vermelho por dentro. Vermelho por dentro. Cara, não adianta, né, cara? Isso tem a ver, assim, eu gosto muito de ler, né? Eu acho que leitura técnica, e aí não é a leitura para lazer, leitura técnica. Sim. E eu admiro algumas figuras do empresariado brasileiro, uma delas é Antônio Hermílio de Moraes. Tá? Não à toa, meu pai trabalhou para a Cimento Itaú, que era uma das companhias do Antônio Hermílio de Moraes. Meu pai vem da época do cartão perfurado. Ele era administrador de empresa com ênfase em análise de sistemas. Legal. Fez faculdade na FASP e me contava como é que era analisar um cartão perfurado. Talvez isso é uma outra conversa. De qualquer forma, tem uma coisa que o Antônio Hermílio de Moraes fala que é o seguinte. Eu valorizo o profissional que sabe falar não. O que isso significa? Quando eu contrato um executivo, eu espero dele alta performance. Se eu dou uma atividade ou atribuo alguma execução para ele, na hora ele tem que me dizer se ele é capaz ou não de fazer. Porque quando ele não me diz que ele não é capaz, eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro, o projeto vai dar errado, eu vou perder tempo, vou perder dinheiro e vou ter 2 opções no final. Ou eu gasto mais tempo e dinheiro para requalificar esse profissional para fazer dar certo, ou eu contrato outro e perco o dinheiro também para fazer isso. Sendo que se ele tivesse falado para mim que eu não sabia fazer, naquele momento eu qualificaria para que a gente conseguisse executar. Então, eu valorizo o profissional que sabe dizer não. Legal isso. Bem então, legal. eu uso e eu converso isso com a minha equipe e falo, aprenda a dizer não. Não só para não saber, mas não para não consigo.
já estou com um atribuído, eu já tenho toda uma agenda. O meu mapa de atividades está completo, eu não posso assumir essa atividade, mas tenha conteúdo para justificar. Não simplesmente, Não é não eu não por posso. não. Não, É não por não. não. É. Aqui está o meu mapa de atividades, nós combinamos dessa maneira. Para que eu coloque essa atividade aqui, Alguma eu coisa tem que preciso cair. repriorizar alguma outra. Está de acordo? Então, ter essa capacidade não é oriundo de todo mundo. Não é, infelizmente. Principalmente quando você está tratando com alguém que é superior a você. Você quer agradar. Tá na pessoa, infelizmente, isso. Então, você conseguir criar esse tipo de relação com os seus companheiros de trabalho, que não são familiares, é muito difícil. Então, e aí eu volto a dizer, com os meus 30 anos de trabalho, de experiência, eu, sem dúvida nenhuma, digo para vocês hoje, pode existir toda a tecnologia do mundo, a gente tem hoje ferramentas maravilhosas de inteligência artificial, nós temos conceitos de armazenamento de dados, de big data, de lakes, de informação descentralizada, protegida. Cara, sensacional. Isso é maravilhoso. Mas, hoje em dia, o capital humano, para usar isso, ele precisa ser trabalhado. Por quê? Não adianta você ter a melhor ferramenta para fazer, inclusive um dos nossos produtos, ele é emblistado. O que é emblistado? Depois que ele é encapsulado, você imagina, você pega um produto, você aperta, ele vai virar uma draga, vai virar uma cápsula, e depois eu vou colocar uma proteção em cima daquilo para não corroer aquilo. Por quê? Eu preciso que aquilo só abra dentro por exemplo, do estômago do animal, que ele não seja perdido no trato. Tá. Então, eu estou emblistando aquele produto para que ele aguente aquele trato para chegar até ali. Você imagina que esse processo é um processo que começou manualmente. Eu tinha uma prensinha que, por exemplo, eu encapsulava aquilo, ele passava por uma outra prensinha que eu vou fazer o encapsulamento, e aí ele vai passar por uma esteira e vai cair nos primórdios. Uma pessoa colocava dentro de um croquis e aquilo ia para o emblistamento, ia para a caixinha. Hoje em dia esse processo é todo automatizado. Então, hoje em dia você tem uma sala estéreo. Você imagina que a água que eu uso, a água que a gente usa, ela é extremamente tratada. Por exemplo, não é a nossa aguinha aqui. Então, eu tenho todo um processo, eu tenho não só a decantação, mas a evaporação. Eu tenho que esterilizar para poder usar, porque eu trabalho com medicamento, gente. É uma coisa muito séria, né? Mas imagina que todo esse processo, e se eu apliquei a automação, ela foi muito bem. Por quê? Porque o processo já estava estabelecido. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, e aí eu pude perguntar para a IA, IA, tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui? Ah, você pode fazer esse caminho do setup que a gente chama de uma maneira melhor, você vai gastar menos tempo, você vai gastar menos produto. Aqui, a passagem de esteira daqui para cá, você... Perfeito. Fábio, é exatamente o que a gente acredita. Primeiro processo, depois ferramenta. Uma utilização. Agora, se você fizer a mesma coisa por um processo que ainda não foi adequado, então vamos lá, eu quero lançar... Shit out. Isso. Se o processo é ruim, a automação vai ser ruim. Exato. Aliás, tem até um potencial destrutivo, né? Porque automatizado você consegue fazer merda mais rápido. Nem brinca. Um processo ruim, manual, ele demora, né? Então você faz menos coisa errada. Você automatiza uma coisa ruim, você tem um potencial... Bomba relógio. Sentar na granada. Como que o Fernando falou? Chocar a granada. Chocar a granada. E você imagina o seguinte, a gente, por exemplo, também tem a utilização de inteligência artificial na recepção de matéria-prima. Por quê? Você imagina que a gente tem que fazer teste laboratorial, a gente, por exemplo, faz teste físico-químico, a gente faz teste laboratorial. Você imagina que uma matéria-prima que chega para mim hoje, teoricamente, se ela passar em todos os testes, eu só posso usar ela daqui 15 dias. Eu tenho um período de quarentena, eu tenho que fazer observação para começar a produzir. Então, eu tenho um tempo de produção de medicamento. Imagina o seguinte, toda indústria, ela pode ser feita para venda ou feita para estoque. Tá? Sistemicamente, isso. Ela é feita dessas duas maneiras. Eu tento não americanizar minhas falas, não porque eu tenha nada contra americano, não é isso, mas é que assim, a gente está no Brasil e eu tento deixar claro no termo português. Mas o que acontece? Existe uma definição. Uma empresa, para não ficar louca, ela não pode ser hora feita para estoque e hora feita para venda. Ela tem que escolher um dos dois. Por quê? Se você é feita para estoque, você produz, mantém estoque e faz a venda. Simples assim. Se você é feita para venda, você é feito sob demanda. Isso. Chegou o pedido, você produz. Só que quando você tem um tempo de produção de 45 dias, você não pode ser feito para venda.
Não pode, não tem como, não existe isso, porque o cara vai pedir pra mim hoje, eu vou demorar 45 dias pra produzir, mais o tempo pra entregar, ele comprou em outro, acabou, não existe. Sim. Então eu tenho que ser feito para estoque. Então eu tenho que ter o produto em estoque para eu poder vender. E aí, lógico, existe uma viabilidade comercial, existe um plano diretor comercial que trimestralmente avalia a capacidade de venda para que eu tenha uma direção de plano produtivo para saber o que eu vou ter em estoque. Então isso é uma premissa do nosso negócio. Como é que nós controlamos isso de uma forma bem rápida e entusiasta? É utilizando tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho todos os cenários dos últimos, pelo menos 15 anos. Eu sei que eu tive um problema muito grande em 21, 22, 23. Todos sabemos por quê, ok? Tirando essa exceção, eu vou entender qual foi a tendência de crescimento que eu tive nos anos anteriores e vou fazer com que esse algoritmo de inteligência me traga uma simulação dizendo qual que é a minha provável carga durante esse ano. Só isso me dá 3 ou 4 meses de agilidade em cima não só da concorrência, mas em cima do que eu levava para falar qual vai ser meu plano produtivo. Então, ao invés de só em fevereiro saber o que eu tenho que produzir para o ano corrente, agora no início de dezembro eu já sei. Legal. Com isso, e com aí a aplicação de tecnologia, pura e simplesmente de inteligência artificial. Quantas eficiências vocês conseguiram? Nós saímos de 27 para 78. Uau! De 27 para 78 esse ano, comprovado. O ano que vem, o nosso objetivo é chegar a 85. E a partir daí, nesse trabalho, porque a gente faz a previsão para 10 trabalhando com quinquênio, né? Sim. Então, por exemplo, como eu estou no segundo ano de Biofarm, então eu tenho ainda 3 para trazer aqueles resultados que a gente comprovou. Mas a cada ano a gente tem um estudo para fazer uma reavaliação. Você imagina que o nosso para este próximo ano é 85%. E eu trabalho muito para conseguir atingir até 93% em 5 anos. Que é o máximo do máximo. Eu não consigo passar disso. Não consigo. Aí não tem como. Sim. Mas você imagina, de 27 para 78, a gente já mudou muita coisa. Isso representa aquilo que a gente falou. Tecnologia é investimento. Tecnologia não é Aí custo. fica fácil a gente provar, né? É que aí o que acontece? Eu volto a dizer, imagina que uma empresa que saiu de 7 sistemas para 27 sistemas, que saiu de base diversificada para uma base unificada, que hoje tem a utilização de inteligência artificial nos processos. Isso que eu queria te perguntar, Fabião, como é que foi a adoção de IA lá na Biofarm? Como é que começou esse movimento? Quem partiu da liderança, partiu da galera usando individualmente? Como é que foi esse processo para vocês? O que acontece? Você... E aí eu vou falar de quando eu cheguei na Biofarm, tá? A primeira coisa que eu consegui trabalhar na Biofarm foi uma análise de processo. Então, quando eu fui chamado para trabalhar na Biofarm, eles precisavam de alguém que substituísse o antigo gestor de tecnologia que havia saído, que padronizasse a área de tecnologia, mas que principalmente normatizasse o RP, que estava com muitos problemas, e que fizesse a implantação de um CRM para a área comercial. Então, meu primeiro objetivo não era ser CIO ou cuidar de projeto ou cuidar de tecnologia, era pura e simplesmente ser um consultor que iria fazer a normatização do RP e a implantação do CRM. Eu comecei isso no dia 31 de julho de 2023. Foi quando eu cheguei. Eu passei agosto, setembro e outubro para fazer... Eu virei para a corporação e falei, olha, eu não vou mexer no RP naquilo que não seja periclitante ou que esteja dando problema se eu não tiver uma análise de processo, se eu não entender o que efetivamente é o processo macro da empresa. O que é o processo macro de qualquer empresa? E no caso ali era uma indústria. É entender o que eu faço sem entrar nos pormenores de cada um dos produtos. Então, eu entendi que, ok, nós somos um laboratório farmacêutico. Perfeito. Nosso laboratório só vende para distribuidoras. Perfeito. Ok, mas de quando eu tenho uma necessidade ou a pesquisa e desenvolvimento de um produto e ele é aprovado pelo mapa, qual que é a cadeia produtiva? Como é que eu faço a solicitação de matéria-prima? Como ela é recepcionada? Como ela é acondicionada? Quais testes ela passa? Por quais processos ela passa aqui dentro? Como ela é produzida? Aonde é feita a ordem de produção? Essa ordem de produção vai para qual estoque? Onde ela é mantida? Quais testes eu preciso fazer para liberar para o almoxarifado, para disponibilizar para a venda, para a empresa transportadora vir buscar, para ela chegar onde ela tem que chegar?
Então nós chegamos, a gente começou com um desenho que tinha 73 passos. Tinham 73 processos. A gente foi afinando, e nós entendemos. Quando eu falo nós, é a organização inteira. Sim, tá? sim. Então são todas as gestões e todo o conselho administrativo. Nós chegamos num acordo e a gente entendeu que a nossa empresa tinha 28 passos no processo macro dela. Legal. Então todo mundo aqui entendeu o que a Biofarm fez ou o que a Biofarm faz. Dentro de cada um desses, quem são os responsáveis? Esse aqui é da área de tecnologia, esse aqui é do financeiro, esse aqui é da contabilidade, esse aqui assim, esse aqui. Eu trouxe para eles um negócio que a gente usa muito em tecnologia. Eu falei, vamos fazer um crude disso aqui. Vamos montar uma análise de impacto de cada uma das áreas aqui. O que é uma análise de impacto? Vamos montar aqui as áreas da empresa e vamos montar aqui os seus processos. Diz para mim aonde os seus processos impactam. Então, a área comercial viu que os processos impactavam em todas as áreas da empresa. A área produtiva viu que os processos impactavam no financeiro, no faturamento, na logística, e assim sucessivamente. A gente colocou esse mapa na projeção, sentou todo mundo e falou, olha, quando você deixa de produzir ou não cumpre o teu prazo dentro daquilo que foi estabelecido, olha o que você faz com as outras áreas. Olha o impacto, né? Exatamente. Então, a partir dessa conscientização, a empresa entendeu que a gente precisava controlar os processos de uma maneira mais automatizada. Como é que eu automatizo o processo? Primeiro eu escolho uma metodologia e trago uma análise de processo para montar um uso de caso para cada uma daquelas caixas. E entender como elas devem ter as suas variantes, porque toda regra tem exceção. Sim. Ok? Então, você passa 3 meses fazendo isso, depois você passa mais 45 dias fazendo essa descrição e aprovando com gestores. A partir desse momento, você tem o plano de automação sistêmico da sua empresa. A partir daí, o que eu posso fazer? Colocar aquilo para funcionar no RP. Então, agora, meu RP vai ser customizado de acordo com aquilo que foi definido. O meu RP dá origem a todas as informações, ou a maior parte das informações que eu tenho no software de venda, que é o CRM. Porque o CRM, ele é dono da informação de cliente, mas ele herda a informação de produto, ele tem a informação de representante, e ele tem a informação do que a gente chama de campanha. Você imagina que, e aí eu estou falando de uma especificidade da Biofarm, tá? Você imagina que a campanha é o conjunto de parâmetros que regem um pedido. Então, um pedido pode ter determinada condição de pagamento, ele pode obrigar você... Desconto, exatamente. Uma série de... um conjunto de parâmetros, né? Só que quando você faz isso dentro do CRM, você já tem tudo isso dentro do RP. Porque quando você fizer essa integração, o RP vai montar aquilo, vai preparar as datas de faturamento, vai escalonar produto, vai reservar produto em estoque e vai disparar a ordem de compra para vir trazer matéria-prima nova para substituir aquele produto que você tirou do estoque mínimo. Eu estou fazendo um overview bem simplesinho aqui. Tá bem claro. Só que você imagina fazer tudo isso na mão. Bom, bem antigamente a gente fazia, mas é muito difícil. Então, não aí rola. respondendo a você, quando você pega todo esse cenário... O RP é um desenvolvimento de vocês? Não, o RP é da Senior Systems. Tá, o Senior. Mas ele é altamente customizado para a Biofarm. Entendi. Ok? Ele tem todo uma customização que foi feita. A gente utiliza ele há 25 anos. Legal. Nos últimos 2, a gente mudou drasticamente. A gente quase mudou a plataforma, ou seja, quase foi para um outro RP, mas assim, a gente conseguiu fazer umas adequações. Aí a gente trouxe também o HCM, que é uma outra plataforma que cuida de pessoas, né, que cuida da parte de ponto, integrada. Mas isso foi uma evolução. Então, você imagina que pegar todo esse cenário e levar para o Conselho Administrativo, o gestor falou, não dá. Você está propondo um crescimento, você quer que no próximo ano seja X milhões de faturamento, do jeito que está, não dá. Você está vendo todo esse cenário aqui? Nós precisamos trazer a inteligência para cá. O que é isso aqui? Aí vem da tua equipe de tecnologia, da tua equipe de informação, trazer opções e falar, olha, nós não vamos colocar no processo de decisão, mas nós vamos colocar no processo de operação. Nós vamos melhorar o nosso processo de operação. Então, dentro daqueles processos que foram definidos, o que já está funcionando e bem? Então desses 28, a gente tem 12 aqui que estão muito bem definidos. Vamos começar por eles. Então, vamos trazer a utilização de IA para apoiar esses processos. E aí, eu trago fornecedores melhores do que eu, mais capacitados e especializados do que eu, para me dizer sobre aquele processo.
Me explica como é que funciona, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí a gente entra nos nossos ciclos infindáveis de desenvolvimento, homologação, pré-produção e produção. Então, desenvolve, testa, entrega para o cliente, homologa, tá ok, é isso mesmo, produção. E aí você começa a ter. Então, dos meus 28 processos hoje, 12 eu tenho automação de inteligência. Legal. E que são constantemente revisitados para entender se eu preciso melhorar um setup. O que é setup, gente? É disponibilizar o produto na máquina que vai fazer ou a mistura ou o envasamento de determinado produto. Né? Então, a gente chama de setup. Você imagina que, quando eu não tinha isso, eu estou fazendo lá um produto. Você imagina que eu perco 10% da minha matéria-prima porque eu tenho que limpar a linha. Porque eu vou começar a fazer outro produto. Então, por exemplo, aquilo que ficou na linha, eu tenho que tirar da linha para colocar outro produto ali para funcionar. Você imagina que com a adoção da inteligência, eu baixei isso para 2%. Então, assim, contra número não tem argumento. Fato, não existe argumento. Mas isso vem o quê? Da confiança da gestão da empresa. Isso vem do alicerce das pessoas que efetivamente fazem a gestão, que são os gestores. Porque quem está lá em cima no conselho determina. Então, ele vai dar uma meta, ele vai apresentar o desafio, ele vai falar, vamos para aquele lugar. Quem vai fazer o vamos é a equipe de gestão. E aí a equipe de gestão é composta, como eu disse para você, por 12 pessoas que tem abaixo delas mais 80, 90 pessoas. São os coordenadores, são os supervisores. E mesmo assim lá a gente tenta manter sempre uma linha horizontal para não ter essa história de tem que falar com fulano, Beltrano, esse cara. Não, o gestor tá junto com a equipe. Então se a equipe tem alguma coisa, tá ali junto com ele, entendeu? Legal. Então, Fábio, porque você falou para mim, ó, a gente, parte do nosso trabalho, né, parte do que a Performa faz é exatamente isso, né, otimização de processos, né? E, cara, para mim a base do trabalho é essa, você fazer um mapeamento do processo, né, faz o mapeamento do as-is, ó, o que dá para melhorar aqui, então como é que eu melhoro esse processo, depois que o processo estiver desenhado, aprovado por todo mundo, aí a gente pensa em automatizar. Isso. Né? E às vezes a gente começa pelo final, né? Não, vamos automatizar. Mas automatizar o quê? Não tem. Tipo, como é que eu automatizo se eu não sei se esse é o certo, se é assim, se não é? Hoje, vocês liberaram para a equipe utilizar ferramentas de IA? Vamos lá. A gente tem dentro da tecnologia, e eu não controlo, por exemplo, se os departamentos utilizam. Então, por exemplo, se alguém vai fazer edição de alguma coisa e usa IA, tem a liberdade do seu gestor fazer isso. Ótimo, legal. Por exemplo, Muito a gente não coíbe. O que a gente faz é na parte de segurança da informação. Então, por exemplo, todo dado dentro da Biofarm faz parte do nosso contexto. Então, eu mexo com dados de diversos clientes, eu mexo com muita informação, então a gente tem paura de mexer com essas informações. Então, volto a dizer, a área de tecnologia, infelizmente, faz muita coisa errada. Por exemplo, eu vou montar um ambiente de desenvolvimento, eu faço uma cópia da minha base de produção e coloco lá. Então, eu quero homologar, o usuário tem que ver se está certo antes de eu colocar em produção. Eu pego o meu dado de produção e coloco lá. Isso é terminantemente proibido. A gente não pode fazer isso. E eu não estou falando isso porque eu estou na frente de vocês aqui. Eu falo isso com o meu pessoal. Sim. Nós não usamos. Você vai fazer um merge, um embaralhamento de informação, você vai fazer uma série de coisas, mas você nunca vai disponibilizar dado de produção. Da hora. Então, assim, bem legal. A execução de uma informação dentro do uma IA, então, por exemplo, eu preciso fazer um corte ou uma edição de determinada matéria que o marketing vai fazer sobre o e-premium. Então, existe o pessoal da equipe de marketing que vai usar uma ferramenta de IA para fazer um texto. E eles têm liberdade para fazer isso. E tá tudo bem, né? E eu não tenho nada a ver com isso. Realmente eu não tenho. Como você, gestor, vai conversar com a tua equipe, você pode até chegar em mim e falar, Fábio, você indica alguma? Olha, então vai essa. Eu vou indicar sem problema nenhum. Você assume um caráter consultivo, né? Isso. Agora, assim, dentro da tecnologia em si, é aquilo que eu falei, a gente utiliza em processos estabelecidos. Aquilo que não é estabelecido, eu não utilizo. E aí, por exemplo, eu tenho um pequeno ceticismo quanto ao que as pessoas entendem como inteligência artificial. E aí é particular meu, cada um tem direito de achar o que quiser. Eu não quero que ninguém ache a mesma coisa do que eu, tá? É bom deixar isso claro. Entenda o seguinte, uma pessoa aprende por tentativa e erro. Esse é o modelo humano. O modelo humano é, como é que eu faço para levantar o copo? Eu tenho que pensar, não, eu tenho que vir aqui, pegar e levantei. Beleza, tentativa e erro. Isso é um método humano. Ok? A máquina tem capacidade de fazer o que você faz na vida inteira em 1 segundo, como tentativa e erro.
Então, o conjunto de tentativas e erros que ela faz em 1 minuto vai dar para ela capacidade e argumento para te embasar sobre uma decisão. Eu, Fábio, não entendo que a consciência neural, que a sinapse que você tem, que o ser humano tem, a máquina tenha. Mas eu falto a dizer, gente, é minha visão, tá bom? Uhum. Então, assim, tendo isso em vista, eu acredito que a inteligência artificial para tomada de decisão que não seja exata, o que é tomada de decisão exata? Mercado financeiro. Compro ou não compro? Uhum. Faço negócio ou não faço negócio? Aonde ela vai se embasar para fazer isso? Qual que é a predição que ela vai fazer? Ela vai olhar, estudar o mercado, vai olhar para trás. vai falar, olha, estudando isso aqui você tem... E nunca fala para fazer, fala, a probabilidade é de 97% de você se dar bem. Mas a inteligência artificial, a inteligência artificial generativa, ela é probabilística. Isso. Ela não é determinística. Isso. Determinística é análise de dados. Isso. Beleza. A inteligência artificial hoje, ela é probabilística. E aí, é por isso que eu tô te falando, eu não acho que nós estamos num nível de maturidade dentro da... Aí eu falando Biofarm, né? Suficiente para trabalhar com isso na determinação do que será feito. Entendi. Entendeu? Mas aí também tem... Não sei se é Biofarm não, viu, o Fábio? Eu acho que a maioria das corporações não tem ninguém tomando decisão só com IA. Mesmo porque a questão do conjunto de dados que você precisa ter para conseguir ter esse nível de acuracidade de decisão é absurdo, né? E tem a crença nossa, né? E é crença mesmo, viu, Fábio? O pessoal desesperado quando começou essa onda de IA, não, IA vai tomar o emprego de todo mundo. Cara, IA não vai tomar o emprego de ninguém. IA sozinho não faz nada. IA é mais uma ferramenta, ó. O que eu acho é que é uma ferramenta tão determinante quanto foi a internet. Né? Hoje, você não pergunta para uma pessoa, você conhece a internet? Não. Né? Seja parte do pressuposto. Eu acho que IA vai ser isso. Daqui a 5 anos, ninguém vai perguntar assim, mas você trabalha com IA? Não. Eu quero saber quais são os algoritmos que você tem, quais são os prompts que você tem de IA, né? Se é que a IA vai se manter ainda embasada em prompts, né? A gente nem sabe, porque é uma tecnologia que tem evoluído tanto, né? Então, eu acho que realmente é uma ferramenta que veio para ficar, né? A gente hoje não pergunta se o cara, você tem e-mail? Não, eu pergunto, qual o seu e-mail? Eu parto do pressuposto... Já não é mais tanta pergunta, né? Por exemplo, o e-mail já é uma ferramenta antiga. Obsoleta, né? Meu filho, eu falei, filho, eu vou te mandar um e-mail. Ele falou, mas você é velho. Eu falei, como assim, mano? Eu quero te mandar um negócio. Não, pai, manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram. E as coisas vão... Então, eu acho que IA veio para ficar, né? Eu acho que é uma ferramenta que acabou. Essa não vai ser metaverso. Essa veio para ficar. Mas não vai tomar o emprego de ninguém. Entendeu? Do tipo assim, o que a gente acredita lá na Perform é o seguinte, ó. Os profissionais que usam IA vão se sobressair. Sim. Porque ela habilita a hiperprodutividade. O Fábio vai produzir mais que o Léo. Eu acho que isso tem muito a ver com a Revolução Industrial. Vou puxar Imagina o seguinte, você tinha uma linha de produção com 400 operadores. Você colocou uma máquina que substituía 20. Só que você precisa capacitar pelo menos 20 para manter essa máquina. Não a própria empresa, mas o mercado em si. A mesma coisa acontece. Você está disponibilizando uma ferramenta que vai melhorar a entrega, vai apurar a entrega. Mas assim, quem vai aprender, vai entender como é que usa, é aquilo que eu estou falando. Não é para ser usado em tudo. Eu acho que precisa conhecer, ter conceito para poder aplicar. Ok? Por exemplo, não adianta, vou resolver com IA. Cara, vai resolver o quê com IA? Qual o problema? Exato. Né? Apaixone-se pelo problema, não então, pela solução, por exemplo, né? a gente escuta muito eu vejo a notícia assim, alguém fez trabalho de conclusão de curso feito pela IA. Porra, legal. Qual foi a premissa que ele deu para a IA para montar o trabalho de conclusão de curso? Ele leu o material, a pessoa entendeu o material? Porque assim... algumas pessoas entendem que o problema é você não ter o trabalho manual de fazer, de escrever. Eu não vejo que esse seja o problema de você não fazer, desde que você entenda o que esteja sendo feito. Então, por exemplo, você mandou uma IA fazer o seu trabalho de conclusão de curso, me explica. Você entregou o material, eu não quero ler. Fala para mim aqui o trabalho. Apresenta aí. Isso. Me diz aqui. Porque aí vai me dizer se, por exemplo, ele usou a ferramenta que o auxiliou,
que é uma coisa, que é o que a gente quer. Exato. Exato. Ganhar tempo, a gente quer mais produtividade. Uma forma de, por exemplo, sair do papel de pão pro Excel. Isso. Então, quando eu não tinha o Excel, que eu fazia a minha planilhinha, ou o Lotus, ou qualquer outro software que existisse na época, que eu precisava fazer as operações básicas aqui na mão, cara, chegou um software que eu colocava numa célula um número, na outra célula outro número, e fazia o cálculo na outra, ele me dava o total. É uma ferramenta de produtividade. Então, assim, ter produtividade não tem problema nenhum, desde que ele consiga, desde que quem esteja usando essa produtividade entenda o que ele está fazendo. Eu acho que esse é o foco, essa é a importância. Porque, assim, a ferramenta tem capacidade de entregar. Você tem capacidade de absorver? Qual a tua capacidade de absorver o que a ferramenta te entrega? Você está qualificado para isso? Você está fazendo da forma que você deveria fazer? Então, vamos fazer da forma direita? Mas aí eu pergunto pra você, por exemplo, eu tenho 45, acredito que vocês estejam nessa ideia. Eu tenho 48. Das nossas idades, olhando pra trás, tem muita coisa que a gente ainda nem tem maturidade. Aí você pega um profissional de 22, 25 anos, cara, sênior. não é julgar, não é nada disso, porque tem pessoas dessa idade que são muito conscientes, que são muito boas, eu tenho a sorte de trabalhar com algumas, mas não tem essa capacidade de olhar e falar, cara, por que eu estou usando isso? Para que eu estou usando isso? E aonde isso vai me levar? Ah, não. Muitos vão falar, pô, o trabalho tá feito, o problema não é mais problema meu. Esse é problema. É aí que tá a questão. Esse não é problema meu. Não é mais meu, não tem. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Enquanto as pessoas olharem dessa maneira, infelizmente, não haverá evolução. A evolução... Por exemplo, quem faz a inteligência artificial são caras que vão se questionar, são caras que vão perguntar. E aí você começa cada vez mais a deixar menor esse monte de dinossauro aqui que conhecia o hardware, que conhecia o software. E aí o que acontece? O programador, legal que você falou, hoje o programador não precisa conhecer muitos não sabem da origem da palavra informática. Que é informação automatizada. A pessoa, infelizmente, não tem a consciência de que o que ele faz deriva da automação da informação, né? Mas, sem entrar nesse contexto, eu tô fazendo aqui, eu vou fazer um app e vou ficar milionário, ou eu vou fazer isso. Cara, para você trabalhar um app, você vai trabalhar como ele consulta dado. Você quer ficar milionário? Quantos milhões de pessoas? Qual que é o TPS que você vai trabalhar aqui? Você sabe o que é TPS? Você sabe como é que isso funciona? Todo mundo precisa saber? Não é que todo mundo precisa saber, mas para quem trabalha com tecnologia e quem vai utilizar isso no dia a dia trabalha com tecnologia, salvo algumas profissões, e aí eu digo edição de vídeo, por exemplo. Eu sei que tem inteligência artificial, nunca vi, que, cara, faz maravilhas em edição de vídeo. Então, mas é uma ferramenta de produtividade. Exato. É produção, entendeu? Ela não tá falando que você tem que fazer de uma forma diferente. Exatamente o que a gente acredita. E o conceito tá por trás disso. Ferramenta de produtividade. Não adianta você só pedir uma foto Mid Journey se você não falar qual é a Cara, que você quer me basear. Brincadeira, Fábio. O papo foi muito bom. Voou o tempo, já estamos até passando um pouquinho. Cara, queria muito te agradecer. Cara, foi uma aula. Adorei o bate-papo contigo. Quero conversar mais vezes com você. Acho que a gente tem muito assunto. E como eu falei, a pré-produção aqui, você destravou um monte de memória minha aqui. Que eu falei, caraca, mano, olha o que a gente fazia. Cara, super obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal te receber aqui. O podcast é legal porque a gente conhece muitas pessoas boas, né? E você, cara, na boa, entrou no hall aqui do bate-papo, um dos mais legais que a gente já teve. Show. E você que ficou com a gente até o final já sabe, curte, compartilha, se inscreve. Quiser tirar alguma dúvida com o Fabião, bota aí nos comentários, a gente faz chegar até ele responde, a gente bota lá. Engaja, ajuda a gente a fazer esse compartilhamento de informação a chegar a mais gente. Beleza, galera? Tamo junto. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Bora. Valeu, tchau, tchau.